Bom, sejam muito bem-vindos ao vídeo do canal Covid da Autonomia. Nesse vídeo aqui eu quero falar com vocês sobre inteligência. Sendo bem, acho que esse vídeo aqui ia ser um vídeo onde eu ia falar sobre pontos específicos no formato de lista, só que eu pensei, cara, eu posso fazer um vídeo sobre cada parte e ir explorando de forma profunda sobre cada ponto. Por que inteligência? E vocês já vão entender aqui. Estou aqui na minha tela do PC e tá aqui dois tópicos, que é consumir e capturar a mentalidade do caçador. Você pensa, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Bom, primeiro eu quero comentar para vocês que esse vídeo ele nasceu de uma inspiração de um vídeo que eu assisti do canal O Viajante, onde ele fala sobre os 10 passos para você ficar mais inteligente. E foi um vídeo bem interessante. Ele aborda sobre diferentes assuntos no que tange inteligência, sobre você consumir conteúdo. Só que aqui eu quero trazer e focar muito mais na parte de consumo. E o consumo, ele é, digamos, o ponto de partida principal a qual, se você não tiver um consumo muito bem, digamos, organizado, isso vai afetar todo o resto. Bom, eu já quero começar com vocês a partir dessa seguinte palavrinha aqui que está em cima da minha foto aqui. Está escrito mentalidade de caçador. Eu sei que a palavra mentalidade hoje, ela carrega muito uma conotação negativa. Muitas pessoas associam como algo negativo por conta dos coaches e todo esse movimento anti-coach tem assim, surgido no Brasil. Aliás, não é surgido, mas assim, ficou a palavra coach por si só, ela acabou ficando, digamos, poluída. E, cara, acabei dando um spoilerzinho sobre o vídeo. Mas, enfim, voltamos aqui à parte de mentalidade de caçador. Por que mentalidade de caçador e o que isso tem a ver com o consumo? Para falar sobre isso, desculpa, eu preciso comentar a respeito sobre o momento a qual a gente se encontra, que é o seguinte. Hoje, quando você abre o seu celular, você abre o YouTube, você abre o que quer que seja, você liga a internet, é quase certo que você recebe uma série de notificações, você, às vezes, por vezes, consome conteúdo sem ter um motivo aparente que você está consumindo aquele conteúdo. Às vezes, um conteúdo educativo pode acabar se tornando um conteúdo de entretenimento. Eu busco resolver isso até com o que eu tenho aplicado na minha vida, que eu buscando aplicar, e isso tem total a ver com a mentalidade de caçador. Por quê? Ela se baseia na premissa de que você começa com uma intenção. Você já começa a consumir a internet, a usar a internet a seu favor. Porque vamos combinar o seguinte, quando você liga o celular, você liga o seu computador, e você entra no YouTube, e o primeiro vídeo que aparece para você, que te chama a atenção, seja por qualquer que seja o motivo, você assiste ele sem nenhum critério criado antes, é certo que você está consumindo sem intenção, você está sendo puxado, por assim dizer, você está no modo reativo, você não está agindo em busca da informação. A informação, ela está, digamos, não eu diria nem a informação, mas é o estímulo visual que está, assim, você entendeu a ideia? A ideia é que você está sendo atraído, você está no modo reativo. Por que isso é tão ruim? Porque pensa o seguinte, pensa que hoje a gente tem um problema, que a gente tem muita informação, tanta informação que é impossível para nós como seres humanos processarmos toda a informação que a gente é exposto no dia a dia. E por conta disso é necessário nós criarmos filtros e ferramentas que protejam-nos sobre informações. Vou te dar um exemplo muito simples. Digamos que você está estudando sobre engenharia. Só que aí você assiste um vídeo sobre biomedicina ou então filosofia. Você pode ter esse interesse em filosofia, que a gente vai tratar mais sobre esses filtros, mas perceba que por você estar estudando engenharia, você já tem uma disposição a consumir esse tipo de conteúdo, porque você já tem uma finalidade de colocar isso em prática. E isso tem relação justamente com essa questão que eu coloquei aqui, que são os dois tipos de consumo, somado à zona de curiosidade. E assim, cara, isso aqui é muito interessante mesmo. Isso aqui eu peguei de um curso a qual eu assisti, e olha que isso aqui é, digamos, informações de curso pago, mas enfim, isso aqui eu peguei de um curso. E basicamente existem dois tipos de consumo, o consumo vertical e o consumo horizontal somado à zona de curiosidade. Eu vou comentar primeiro sobre... Aliás, eu acho que eu vou comentar sobre a zona de curiosidade primeiro. Não. Primeiro eu vou comentar sobre o consumo vertical e horizontal, e depois eu comento sobre a zona de curiosidade, que eu acredito que aí vai fazer mais sentido. Bom, o que é o consumo vertical, consumo horizontal? Eu vou aqui apresentar para vocês
Isso aqui, deixa eu só a tela do PC que não está colaborando, agora está indo. Que é esses dois quadrantes aqui que eu coloquei, que são os livros do Ryan Holiday sobre estoicismo, que é o consumo vertical. E tem aqui os livros do Sêneca e do Marco Aurélio, que é o consumo horizontal. O que é, assim, começando definindo o que é cada um dos dois. O que é o consumo horizontal e o que é o consumo vertical? Bom, vou começar pelo vertical. O vertical, ele é um consumo onde ele visa te dar uma espécie de amplitude sobre um assunto, uma visão geral sobre um assunto. Ele não te dá profundidade, ele te dá uma amplitude. E note que não tem problema você consumir conteúdos superficiais, porque a superficialidade, ela antecede, ela vem antes da profundidade. Você também não pode apenas buscar consumir apenas conteúdos profundos, porque antes do conteúdo profundo vem a parte superficial, vem a superfície. Mas por que isso se aplica aqui nesse aspecto? Eu vou comentar agora sobre o consumo horizontal, que aí vocês vão entender o que eu quero dizer. O consumo horizontal, ele é um consumo de informação mais denso, que ele tem mais densidade, ele é mais técnico, ele te leva da superfície até a profundidade. Nessa profundidade, você capta nuances que na superfície você seria incapaz de captar. Agora, eu trouxe esses dois exemplos aqui, esse exemplo do estoicismo, porque ele é muito visual e é fácil de você captar o que eu quero dizer. Perceba que eu vou te fazer agora uma pergunta, eu quero que você coloque nos comentários. Aliás, essa pergunta eu vou responder aqui no vídeo, mas quero que você comente a respeito sobre o que você está achando. Mas enfim, por que o consumo vertical dos livros do Ryan Holiday, eles não estão aqui no consumo horizontal? E isso está aqui por um seguinte motivo. O Ryan Holiday, ele é um escritor contemporâneo, ele tem um canal no YouTube que fala muito sobre o estoicismo, ele trouxe, digamos, essa nova atenção voltada para o estoicismo, porque até então ninguém tinha, não é que ninguém tinha, eu retiro o que eu disse, mas não havia tanta exposição de mídia direcionada de atenção como antes havia. Foi esse cara que ele criou um canal no YouTube chamado Daily Stoic, se não me engano, que é o diário, que é o estoico diário, é algo nesse sentido, onde o conteúdo dele é só sobre estoicismo. Só que qual que é o lance? Você pega aqui esse livro aqui, por exemplo, dele, que é o Diário Estoico. Esse livro aqui são 364 lições sobre sabedoria, perseverança e arte de viver, do Ryan Holiday. Basicamente, o que ele faz nesse livro aqui? Ele pega diferentes citações de diferentes filósofos estoicos sobre diferentes temas e ele compilou isso no livro, ele organizou isso no livro. Cara, isso aqui foi um best-seller, assim, isso vende pra caraca. Os livros do Ryan Holiday vendem muito, são best-sellers de modo geral. E aqui está um ponto muito importante de se atentar. Que inclusive o viajante ele comenta no vídeo dele, e eu comento aqui também porque isso é muito importante. Os livros de best-seller, principalmente esses livros aqui do Ryan Holiday, que são livros de best-seller, você precisa tomar cuidado em você apenas se manter consumindo esse tipo de conteúdo, porque esse tipo de conteúdo é organizado e pensado para alcançar o maior número de pessoas possível. Não é à toa que é um best-seller. É best-seller porque ele alcançou um número massivo de pessoas. Mas entenda que o conhecimento profundo que ele te destaca da massa, ele não está na superfície. Ele está desse âmbito aqui que eu apresentei para vocês, que é o conhecimento horizontal. Mas por que, eu volto de novo a fazer a mesma pergunta que eu fiz antes, por que os livros do Ryan Holiday, eles estão no consumo vertical, por que eles não estão no consumo horizontal? Simplesmente porque toda a síntese do Ryan Holiday, tudo que ele coloca nos livros dele, são sínteses que ele extraiu das seguintes fontes, dos estoicos, dos filósofos estoicos. Ou seja, é como se você estivesse consumindo uma espécie de vômito mental. Eu sei que pode parecer um tanto absurdo isso que eu estou falando, mas isso aqui, cara, por exemplo, você pega aqui esses livros aqui dele, Diário Estoico, A Chama da Coragem, Disciplina, o Destino, Ego, Seu Inimigo, O Obstáculo ao Caminho. São livros bons, não estou dizendo que são livros ruins. Só que eles são livros que o Ryan, para ele ter criado esses livros, ele bebeu das seguintes fontes. Foram das fontes seguintes: Sêneca, Epicteto, Marco Aurélio, Zenão, outros estoicos. Toda a escola do estoicismo, ele bebeu dessa fonte e, por conta de ter bebido dessa fonte, ele criou
digamos, essa síntese, que é esses livros aqui, Vida dos Estoicos, Diário Estoico. E por que isso se encaixa como um consumo vertical? Porque isso aqui não é a informação densa. Não é uma informação sobre... Porque, convenhamos, pegando aqui o exemplo do Diário Estoico. O Diário Estoico são citações que, por exemplo, você poderia pegar metade das citações de Epicteto e ir no próprio manual de Epicteto. Mas, claro que eu preciso fazer uma observação aqui. Dos livros que tem do estoicismo, o manual do Epicteto, que é a Arte de Viver, não foi escrito por ele. Foi escrito foram transcrições, na verdade, os alunos anotavam o que Epicteto falava, mas não foi de fato ele que escreveu. Então aqui fica até um certo disclaimer com relação a isso, porque ele não escreveu de fato esse livro. Diferente do caso do Marco Aurélio e do Sêneca, que realmente escreveram. No Marco Aurélio ele escreveu de fato os diários da meditação dele, só que não tinha intenção de publicar isso, de expor isso para outras pessoas. E no Sêneca não. No Sêneca você nota que já havia uma certa intenção de escrever para a posterioridade. Só que, cara, perceba que é muito diferente você consumir um conteúdo de alguém que fala sobre estoicismo, ou seja, alguém que vive o estoicismo, como são esses filósofos antigos, Sêneca, Marco Aurélio, Zenão, o Epicteto, e alguém que estudou sobre o tema. Então são dois tipos de consumo muito, muito distintos. Por isso que tem uma frase, se não me engano, que é do Leonardo da Vinci, que ele fala que eu prefiro beber na fonte. Não sei se essa frase está na biografia dele, mas é algo que vai nesse sentido. Você precisa beber na fonte, sabe? Tem até uma frase na Bíblia, que acho que é do apóstolo Paulo, que ele fala que dê leite para as crianças e carne para os homens. Esse mesmo princípio, ele também se aplica ao consumo de informação. É como se... Eu sei que Perdão, desculpa. Eu sei que esse é o momento onde vocês podem falar lá ele, mas pensa que você lê o conteúdo do Ryan Holiday é como se você estivesse tomando leite e você estiver lendo os conteúdos escritos pelos filósofos estoicos como se estivesse comendo carne. Por quê? Porque é uma informação mais densa. É uma informação que te força a pensar. Você pega, por exemplo, A Brevidade da Vida, apesar de ser um livro curto, e até mesmo A Arte de Viver de Epicteto e Meditações de Marco Aurélio, apesar de serem livros curtos, não são livros que eles te permitem ler o livro sem que você não passe dias e até semanas refletindo sobre o que você leu. Sabe? Porque é um conteúdo que ele te força a pensar, ele te força a buscar processar o que você está lendo. E, novamente, isso não estou dizendo que os livros do Ryan Holiday são terríveis, você deve ler, não. O sinal tem um livro dele excelente, eu curto muito esse livro dele, que acho que é o meu favorito, que é O Obstáculo ao Caminho. Só que entenda que a diferença entre os dois tipos de consumo é o consumo vertical e horizontal, é que um busca ser um conteúdo mais amplo para você ter uma visão mais abrangente sobre algo, enquanto que o outro é uma visão mais profunda, é uma visão que sai da superfície e vai para a profundidade. Então, um excelente exemplo disso são cursos, são mentorias, são livros sobre o assunto. Só que, novamente, é preciso discernir o seguinte: isso não quer dizer que o simples fato de ser um livro é um conhecimento profundo, é um conhecimento horizontal, é um consumo horizontal. Porque tem livros que são livros introdutórios. Nesse caso aqui que eu dei de exemplo, os livros do Ryan Holiday, apesar de, por exemplo, você pega O Obstáculo ao Caminho, O Ego e Seu Inimigo, são livros grandes, entre aspas, são livros grandes em termos de quantidade, mas como vocês bem sabem, quantidade não quer dizer qualidade. E volto a dizer de novo, não estou dizendo que os livros deles são horríveis, mas lembre-se do que eu comentei antes, de que os livros best-seller, eles são pensados justamente para alcançar o maior número de pessoas. Se são pensados para alcançar o maior número de pessoas, isso quer dizer que precisou haver uma certa redução na comunicação para que alcançasse o maior número de pessoas. Até porque, como vocês bem sabem, as massas, de forma geral, elas não são capazes. Aliás, eu não diria que elas não têm capacidade, mas elas não têm a disposição de pegar, por exemplo, um livro do Sêneca e um livro de Epicteto, que são livros densos, que são livros que requerem que você pense, que por vezes você sinta até uma certa angústia, porque você pega, por exemplo, o Brevidade da Vida do Sêneca. Cara, esse livro aqui, ele amassou para muitas pessoas que saem aquela música do Zeca Pagodinho de Deixa a Vida Me Levar. Porque é um livro, porque qual que é a premissa que o Sêneca ele se baseia?
ele se baseia na premissa de que a vida ela não é curta, a vida ela não é breve. Só que são as pessoas que tornam a vida breve através de ações e diferentes condutas que elas tomam no decorrer da vida delas, que acabam tornando a vida delas curtas. Por exemplo, um sujeito que ele passa boa parte do dia dele bebendo, passa boa parte do dia dele levando para o contexto atual, boa parte do dia dele scrollando no celular, ele passa apenas deslizando a tela no celular, apenas de rede social, ele está desperdiçando a vida dele. Porque ele poderia muito bem pegar esse tempo, colocar em outras áreas da vida dele, poderia, sei lá, poderia estar escrevendo, ele poderia estar trabalhando no corpo dele, poderia estar estudando, ele poderia estar fazendo outra coisa com o tempo dele. Só que, pelo fato de ele estar tendo essas atitudes, a vida dele acaba se tornando breve, sabe? É claro que eu estou simplificando de uma forma até simplista demais, para que isso fique entendível. Mas isso é um tapa na cara, porque mostra que existe uma ausência de responsabilidade por parte da maioria das pessoas perante a própria vida. Elas tornam a própria vida breve quando elas deixam de estarem conscientes sobre o momento presente e passam, por exemplo, a ficar num ciclo de ficar, sabe aquele... Cara, eu já conheci muitas pessoas assim. Mas sabe aquela dinâmica? Você tá no trabalho, você conhece uma pessoa que mal começa a semana, e a pessoa já deseja que a semana já chegue sexta-feira. Cara, eu conheço muitas pessoas que já falaram, cara, a semana mal começou, a pessoa já fala, já quero que chegue sexta-feira. Na prática, eu sei que pode parecer uma fala um tanto inocente, uma fala que tem demais nisso. Mas perceba que ela tá na prática dizendo que ela quer que a vida dela passe mais rápido para que ela possa aproveitar na sexta-feira, porque na sexta-feira é o último dia de trabalho dela, e no final de semana é onde ela pode encher a cara e beber e curtir a vida. Só que por que ela não curte a vida? Aliás, por que ela não fica no momento presente e busca ficar presente no momento presente? Então, são pequenas coisas. E eu diria que grande parte disso vem da inconsciência das pessoas de ficarem piloto no bate, principalmente quem trabalha em CLT, acaba gerando esse efeito de tornar a vida breve. Cara, eu não esperava que eu fosse ficar tanto tempo falando sobre isso, porque é um assunto muito foda, sendo bem honesto. Mas eu espero que tenha ficado claro essa questão do consumo horizontal para o consumo vertical. Bom, dito tudo isso sobre o consumo vertical, que existe o consumo vertical, que é com o intuito de te dar uma amplitude sobre um assunto, e o horizontal é um consumo mais técnico, mais profundo, que ele te dá profundidade sobre o assunto. Agora a gente precisa falar sobre o ruído, que é esse desenho aqui, que é elimine o ruído. E assim, eu desenhei isso aqui muito por inspiração de um livro chamado Essencialismo. Basicamente, o que isso está representando na prática? E para explicar isso aqui, eu preciso falar sobre a zona de curiosidade, que é um conceito, cara, que é uma limitação que acredito que vai te fazer muito bem mesmo. Mas como funciona essa zona de curiosidade? Todos nós, novamente, aquele aspecto generalista das pessoas viram todas, mas cada um de nós, eu penso que não existe exclusivamente apenas um assunto a qual você tem interesse, sabe? Eu, por exemplo, eu listei alguns dos meus interesses aqui. Eu tenho interesse, por exemplo, em economia, filosofia, educação, escrita, negócios, história da humanidade, Bitcoin, literatura, descentralização e biohacking. Por que eu coloquei isso aqui? Isso aqui é uma zona de limitação. Como assim? Me explica mais sobre isso. Essa zona de curiosidade é uma zona de interesses a quais você vai listar uma lista de assuntos a qual você tem curiosidade, que você fica, digamos, horas consumindo conteúdos, assistindo filmes, documentários, lendo artigos, lendo livros sobre o assunto. Você vai listar um número específico. Nesse caso aqui, eu utilizei 10. Eu diria que o máximo mesmo seria 12. Mas eu penso que 10 é um número aceitável. Como funciona essa zona de curiosidade? Você vai apenas consumir conteúdos que estão dentro dessa zona de curiosidade. Por quê? Pensa o seguinte. Você tem o YouTube. Muito do consumo que eu faço hoje é por via do YouTube. Só que você concorda que, por vezes, se eu acabo consumindo um conteúdo que não está dentro dessa zona de interesse, dessa zona de curiosidade, eu acabo ficando justamente nessa parte aqui, no ruído. O que o ruído ele te gera? Ele te gera
confusão, ele te gera distração. O que a gente precisa buscar é eliminar o ruído. Eliminar o ruído para que você ganhe mais sinal e clareza. Cara, porque a clareza, se somos dúvidas, é uma das coisas que você precisa buscar, independente do que você faça, é clareza. Pensa que você vai para academia. Aí você pratica os exercícios, você faz caminhada, você faz as de exercícios, mas você não tem a clareza do porquê você está fazendo os exercícios. Por você não ter a clareza, é certo que isso gera uma certa confusão. E a confusão te gera o quê? Ela te gera uma performance muito ineficaz perante os exercícios que você está fazendo. Ou seja, isso te gera uma frustração e te estimula a não continuar realizando aquilo, sabe? Por que eu dei esse exemplo? Porque a zona de curiosidade, ela te permite sair desse estado de confusão. Ela te permite atuar numa espécie de limite. Cara, isso aqui, eu uso até como referência os grandes artistas e pessoas criativas. Você pega, por exemplo, aquele livro do All Stay Clean, que é Siga em Frente. Você pega, por exemplo, o livro do A Vida das Pessoas Criativas, que é uma compilação como se fosse uma mini biografia sobre a rotina e o que pessoas criativas faziam para se manter criativas. Você percebe um padrão que vai ser repetido, é que, primeiro, elas não são caóticas, elas colocam um certo limite autoimposto nelas para que elas consigam trabalhar de forma que elas consigam criar e trabalhar, e executar o trabalho delas. A mesma coisa se aplica aqui. Porque no momento em que você está no YouTube, você abre o YouTube e o primeiro vídeo que o algoritmo te recomenda é um vídeo que te chamou atenção, mas é um vídeo a qual você não pensou, cara, eu vou assistir esse vídeo aqui porque eu tô, digamos, estudando sobre Bitcoin. Eu quero ter um conhecimento mais avançado sobre Bitcoin. Então, esse é um vídeo que faz sentido eu consumir. Faz sentido eu consumir esse vídeo agora? Então, perceba que o que foi feito aqui? Foi estabelecido um critério e uma prioridade, e um objetivo. Isso usando de referência o quê? A zona de curiosidade. A zona de curiosidade nada mais é do que uma série de interesses que você vai estipular, que você só vai se permitir consumir conteúdos que estão referentes à zona de curiosidade. É claro que eu acho que vou até mostrar para vocês aqui uma coisa que eu anotei aqui no meu Obsidian, uma nota, que eu falo sobre isso. Então, por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui tá a parte de coloquei meus interesses, aí tem a parte de escrita. Aqui eu fui mais específico em cada interesse. Então você pega aqui escrita. Eu coloquei ficção, não ficção, histórias, metáforas, narrativas, construção e criação de mundos e de personagens. Aí tem, por exemplo, inteligência artificial, não coloquei lá, mas eu coloquei aqui metacognição, usando inteligência artificial para se autodesenvolver, automação com IA, criação de imagem com IA, transcrição com IA, criação de métodos personalizados de estudo e personalização da cognição humana. Então, assim, eu fiz isso por exemplo, aqui na história também coloquei, fui mais específico. Por que eu fiz isso aqui? Porque quanto mais específico eu for em cada interesse que eu tenha, isso vai me permitir ter uma clareza muito mais apurada e otimizada para os tipos de conteúdo a qual eu estou me dispondo a consumir. E também essa clareza, ela vem acompanhada de uma utilidade e uma aplicação prática do que eu estou consumindo de informação. Porque, como vocês bem sabem, não adianta apenas vocês consumirem informação se não tiver um uso prático, se não tiver uma intenção muito clara. Então, digamos que eu estude... Pegar aqui o exemplo de Bitcoin. Se eu estudo sobre Bitcoin, eu posso estudar por diferentes razões. Para fazer autocustódia, para criar um vídeo sobre isso, para escrever um artigo sobre isso, para escrever uma newsletter sobre isso, para escrever uma aula densa sobre o assunto. Então perceba que são diferentes objetivos, mas que acabam sendo diferentes usos para a informação. E dependendo do objetivo que você tem, isso vai te exigir um nível mais aprofundado de informação, mais condensado, mais técnico, mais profundo. E dependendo do objetivo que você tem, sei lá, você quer dar uma aula, você faça uma pesquisa prévia. Caso você já tenha um certo domínio sobre o assunto, você já vai fazer uma pesquisa prévia. Mas essa zona de curiosidade, cara, ela é sensacional porque ela te permite operar no modo caçador sem que você fique à mercê da distração e da confusão que o excesso de informação acaba te gerando. Por isso que eu comentei que antes de comentar sobre essa questão de eliminar o ruído, eu precisava falar sobre a zona de curiosidade. Porque essa zona de curiosidade, ela atua como um filtro
para eliminar o ruído. Cara, isso aqui, se vocês pescarem isso aqui, eu vou, no final desse vídeo, eu vou dar algumas recomendações de livros para vocês, mas pesquisem por conta própria sobre isso, busquem criar esses filtros de informação para que vocês se blindem com relação a esse contexto a qual nós estamos inseridos, porque hoje, cara, é muito fácil você pegar um vídeo no YouTube, você ficar horas nesse vídeo, você não aplicar o que você consumiu. E também não estou dizendo que todo vídeo que você consuma precisa ter uma aplicação prática, não é isso. Mas o que eu estou dizendo é que hoje é muito necessário que você crie formas de você se proteger contra a distração, contra a confusão que o excesso de informação acaba te gerando. E você acaba tendo muita informação, mas não tem aplicação prática. Isso acaba te gerando frustração. E eu sei disso porque isso aconteceu comigo. Isso acontece recorrentemente comigo. Por que a frustração ela ocorre? Ela ocorre porque pensa o seguinte. Pensa que você... Vou dar o meu exemplo que eu acho que fica mais visível. Eu tenho um canal no YouTube. Eu tenho a newsletter Soberano. E por vezes eu fico frustrado porque eu pego um livro para ler, eu pego um vídeo para assistir sobre o assunto ao qual eu crio conteúdo. Tomo notas. Só que eu fico só nisso, eu fico só consumindo. Isso gera uma frustração porque na minha cabeça pensa o seguinte, cara, eu sei sobre o assunto, só que na prática eu não tenho o resultado que eu busco ter. Por que isso acontece? Porque o meu espaço mental, ele não está sendo utilizado na prática. Eu não estou agindo, eu não estou, digamos, gravando conteúdo, não estou escrevendo como deveria, porque eu não estou acompanhando a ação. Eu não estou dando o conhecimento que eu estou adquirindo, a ação, para que eu tenha um feedback em tempo real. Então isso acaba te gerando frustração. Essa frustração, ela vem justamente de você ter um conhecimento sobre, não diria apenas um conhecimento profundo, mas você ter um conhecimento grande sobre um assunto e você não colocar ele em prática. E por você não colocar ele em prática, você acaba ficando frustrado. É claro que apenas a execução prática, ela vai te remover por completo essa frustração? Não. Mas o que eu noto por experiência própria é que quanto mais eu coloco em ação o que eu aprendo, quanto mais eu me coloco e exponho, eu me coloco na posição de, cara, preciso aplicar isso o mais rápido possível, isso acaba aliviando muito a minha ansiedade, porque eu sinto que eu estou, por exemplo, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu não tenho, digamos, um roteiro sobre cada ponto a qual eu vou falar sobre isso no vídeo. Eu pensei, cara, eu tenho aqui uma lista de vídeos a qual eu vou gravar, esse aqui é o primeiro vídeo dessa lista, eu vou gravar sobre isso, por quê? Porque se eu ficar perdendo muito tempo escrevendo um roteiro ponto a ponto sobre o que eu vou falar palavra por palavra, eu sei que isso é uma forma de procrastinar. Por mais que esse seja um trabalho que acaba tornando a comunicação mais fluida e mais clara em certos pontos, eu prefiro optar por esse caminho, onde eu me coloco na ação e eu desenvolvo o pensamento durante uma espécie de freestyle sobre o conteúdo. Enquanto eu estou pensando aqui, eu tenho aqui a zona de curiosidade aqui na tela, eu tenho aqui essa parte aqui de eliminar o ruído, tenho aqui a minha tela do computador. Eu prefiro ter essa dinâmica mais simplista, que eu pelo menos estou em ação, do que ficar na procrastinação e ficar apenas consumindo. Bom, eu já comentei sobre o consumo vertical, comentei sobre a zona de curiosidade, e assim, no próximo vídeo eu pretendo comentar a respeito sobre outros temas, só que eu espero que esse ponto, a questão do consumo de informação, ele tenha ficado evidente para vocês, para que vocês tratem essa questão do consumo de informação de forma muito séria. Tem aquela frase de que você é o que você consome. Isso se aplica tanto para alimentação, isso se aplica também para o que você consome no YouTube, em livros também. E eu vejo o seguinte, eu vejo que isso, cada vez mais, cada dia que passa, fica evidente a necessidade de sabermos navegar nesse ambiente que nós estamos inseridos, porque por mais que nós tenhamos acesso ao YouTube, à internet, não adianta nada você ter acesso ao conhecimento se você não sabe como gerenciar, como organizar esse conhecimento, como colocar ele em prática e como lidar com essa constante exposição a novas informações, às novas notícias, porque por mais que você queira processar tudo, você não consegue. E isso não sou eu que estou falando. Se você pesquisar artigos e toda a literatura científica que fala sobre o assunto, isso vai te dar uma clareza sobre a qual eu estou falando, que é o seguinte, nós estamos diante de um cenário onde nós temos tanta informação que nós não temos a capacidade de processar por completo todas as informações que estão diante de nós. Então, essa questão do consumo, ela é de suma importância mesmo, cara. E assim, eu vou te dar um motivo agora por que eu digo isso. Eu sigo pessoas que são muito inteligentes na internet, como por exemplo o caso do Naval Ravikant. Em algumas entrevistas e alguns podcasts, ele solta essa questão de você saber consumir
E você ter uma espécie de mentalidade de caçador, de você abrir, por exemplo, o YouTube com uma intenção. Cara, eu vou consumir tal coisa. Vou consumir tal assunto. É colocar uma intenção, não ficar no modo reativo. Bom, eu vou dar algumas recomendações de livros. O primeiro livro que eu recomendo para vocês pesquisarem é o livro do Tiago Forte, Segundo Cérebro. O segundo livro, que eu acredito que ele seja até mais importante que o livro do Tiago Forte, é o livro Curiosidade, Desejo por Saber. Esse livro vai te dar um panorama sobre a história da curiosidade, como você pode se tornar mais curioso nos dias atuais, na internet. Só que, apesar dessas duas recomendações de livros, eu diria, cara, tem um livro que ele é digamos, um livro de desenvolvimento pessoal, mas ele toca justamente na parte a qual eu tô tocando nessa questão do consumo de informação, que é o essencialismo. Ele fala muito sobre a questão de você eliminar o ruído, de você tomar decisões, de você ter uma postura essencialista, de você buscar remover o ruído. Porque tenha em mente, meus caros, que grande parte do que está ao nosso redor, é ruído. Muitas coisas que nós fazemos são ruído. Muitas das coisas que nós damos importância, sem questionar por que nós damos importância, são ruído. O que você precisa é buscar remover o ruído e buscar clareza. Bom, esse aqui foi o primeiro vídeo dessa série, digamos, sobre como ficar mais inteligente. Essa questão de consumo. Caso vocês tenham gostado desse vídeo, eu vou aprofundar ainda mais nos próximos vídeos sobre os diferentes aspectos questão de como ficar mais inteligente. Mas essa questão de como ficar mais inteligente, ela começa no consumo. Portanto, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Peço perdão caso o vídeo tenha ficado muito grande. E nos vemos no próximo vídeo.